Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos 5 artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso? Vamos a isto? Não. Boa conversa. Bom. Olá a todos, o meu nome é Paulo Sousa, tenho 31 anos, sou do Porto e sou beatboxer. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o espaço para a criatividade. Obrigada, correu bem. Agora vamos passar à entrevista. Estás relaxado? Vamos a isso? Estou pronto, Ok. Vamos a isso. Paulo, como é que foi esta experiência de trabalhar um processo criativo, ou seja, um beat neste caso, não é? A partir da cerveja? Foi diferente, sem dúvida. Desde logo porque nunca tinha feito, nunca tinha tido de fazer algo inspirado no produto. Mas foi uma experiência bastante enriquecedora e que pronto, me estimulou, enquanto artista, a criar algo novo. Ok. Tu pegaste nestas duas cervejas que estamos agora a experimentar, certo? Sim, sim. E integraste-as no teu beat. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, O que é sim. que cada uma delas te transportou? Pronto, desde logo as letras, pronto, uma vez que o beatbox é um bocadinho falar, mas sem o som das letras, ou seja, não dizemos a B, C, D, mas usamos a parte, por exemplo, para fazer um kick, usamos o B, ou um P, também serve para fazer ou para fazer um hi-hat, podemos usar uma das letras que é o F, que faz o... Pronto, e isso desde logo foi logo a primeira coisa que me veio à ideia. me veio à ideia. Pronto, depois de experimentar as cervejas, depois de beber, pronto, e dias a experienciar, pronto, como são cervejas diferentes, têm um sabor mais pautado e complexo também, porque não é uma cerveja qualquer. Pronto, a partir daí, da parte das letras, da complexidade da cerveja, do peso da própria cerveja, e pronto, e criei um beat, uma rotina, como nós chamamos no beatbox, à volta desses fatores. Ou seja, no fundo tu criaste 2 beats inspirados em cada uma das cervejas, não Sim, é? e depois juntei-os Os dois? para Que ficar engraçado. uma coisa mais coesa. Ok. E em que espaços, hoje estamos a falar de espaço, da influência do espaço para a criatividade, em que espaços é que este processo decorreu? Ou seja, onde é que tu te preocupaste em desenvolver este processo criativo? No meu caso específico, porque há beatboxers que têm outras formas e outros sítios para estar, mas os sítios onde eu mais trabalhei para isto foi no meu quarto e no carro, a caminho de trabalho, a caminho de casa. E porquê estes espaços e não outros quaisquer? Porquê é que tu escolhes? Porque, para testar e para treinar, eu prefiro estar sozinho, sossegado e não gosto de incomodar ninguém, Ok. no caso. Mas mesmo para apresentar o produto final, assim, procuro sempre mostrar a beatboxers e assim, para haver troca de ideias. Claro. Mas os locais foram, muito resumidamente, o Quarto e o carro. Exatamente. Portanto, sempre sozinho, no fundo, não é? Sim, Concentração, um espaço para poderes pensar. Exato. Mas, para além do espaço, enquanto critério físico, em termos de contexto, que outros fatores é que te influenciam? Normalmente. Influencia-me bastante poder mexer, poder gesticular enquanto estou poder mexer, poder a testar padrões diferentes ou sons diferentes. É importante porque
porque pronto, no beatbox o corpo desempenha um papel muito importante, porque pronto, o nosso movimento ajuda a mantermos o tempo, por exemplo, e também, pronto, de certa forma, e há muitos beatboxers que fazem isso, também praticar em frente ao espelho e ver e sentir o beat que se está a fazer e o movimento de acordo com o beat. Pronto, tudo isso e toda essa experiência de movimento com o corpo enquanto se faz beatbox é muito importante e ajuda bastante no processo criativo. Claro, imagina, tu falas do corpo enquanto extensão, no fundo, daquilo que tu estás a produzir, não é? Sim. Porque vocês trabalham muito na ótica do tudo o que estás a produzir para conseguires exprimir algo. Exatamente. E aquilo que eu te pergunto é se questões como, por exemplo, a luz, a intensidade do som, também têm impacto nas tuas performances e naquilo que é o teu processo criativo, especialmente em battle, por exemplo, sim. Quando estás a criar no momento em que estás a apresentar. Isso de facto importa também? Importa e é crucial na apresentação do produto final ao público, sem dúvida, porque a linguagem corporal, pronto, em contexto de batalha e de batalhas de beatbox, é extremamente importante na medida em que tem de haver comunicação não verbal com o público, a interação com o público. Porque de certa forma a linguagem corporal também mostra se a pessoa está confiante ou não naquilo que está a fazer. Exato. Porque é muito fácil numa batalha ver se a pessoa está confiante ou se a pessoa está a sentir o que está a fazer, porque, por exemplo, uma pessoa pode estar a fazer um beat muito bom, mas se estiver assim quieto só com o microfone a mandar o beat, não vai ter algo. Não tem interação com o público, acaba por também não interagir com a pessoa com quem está a batalhar. E pronto, enquanto que uma pessoa que está confiante, que mesmo que esteja contra um beatboxer mais forte, não vai sem medo e faz as coisas mais à vontade, acaba por ter outro feedback, quer do público e até de si próprio. Acaba por ser uma experiência muito melhor quando se interage com o público, quando se movimenta e quando se consegue exprimir, não digo a 100% porque isso não é possível, mas exprimir ao máximo aquilo que se quer mostrar. E a extensão do próprio beat, não é? É influenciada pela intensidade dos teus movimentos. Eu não sei se queres falar um bocadinho sobre isso e até fazer a ponte com o beat que tu criaste aqui, ou seja, o beat da cerveja D e da F têm características muito diferentes, não é? Sim. Se quiseres falar um bocadinho sobre isso, eu acho super interessante para analisarmos, porque de facto eles têm personalidades diferentes. Sim, mas se há coisa que eu soube, coisa que fiz, pronto, e a testarem mesmo a praticar o beat final para apresentar, foi mexer, porque e gesticulo muito, não só, como disse há bocado, para manter o tempo, mas também porque, pronto, é mesmo deixar sair tudo, que é para o beat sair, pronto, como eu quero, como achas que faz sentido. Exatamente. Mas queres dar exemplos práticos, por exemplo, daquilo que é a base do beat inspirado na cerveja F e daquilo que é a base do beat inspirado na cerveja D, para nós tentarmos perceber também, em termos sonoros, como é que eles se distinguem e ao mesmo tempo como é que a expressão do teu corpo também se pode movimentar, se pode expressar ou diferenciar neste caso? Pronto, nesse aspecto, pronto, por exemplo, eu peguei no F, da cerveja F, para fazer um hi-hat, como eu disse há bocado, e a letra D ajuda a fazer uma baseline, que acaba que está incorporada no beat. Pronto, a baseline é alguma coisa como o dedo,
Pronto. E pronto, depois a partir daí, a juntar com o Kiko, os snares, fica uma coisa mais ou menos tipo. Pronto, e construir depois à volta disso. Ok. Voltando um bocadinho à influência que tudo o que está à tua volta tem na tua forma de te exprimir no Sim. momento. Nós falamos, quando estávamos a preparar esta entrevista, sobre a tua experiência em battle, uma vez no Armazém no Chário. Eu acho que era giro partilhares isso, porque de facto prova a influência que o espaço tem na performance de um artista. Sim. Isso para mim foi das experiências de batalha mais memoráveis, se não a mais memorável da minha carreira enquanto beatboxer, porque para mim foi um momento alto, porque pronto, era numa altura em que eu estava a competir, que queria pronto, ganhar uma competição, que é uma coisa que na altura era uma coisa muito importante para um beatboxer e hoje em dia continua a ser, mas já existem outros caminhos que acabam por estar nos objetivos dos beatboxers. Mas pronto, essa batalha foi muito importante para mim, porque senti que estava tudo alinhado naquele dia. E apesar de eu nesse dia estar cansado, porque estava muito cansado, foi uma batalha que eu fui e tudo ajudou, porque por exemplo, eu não me sinto muito à vontade com luzes demasiado claras em palco e com muita... Pronto, se estiver demasiado exposto, se me sentir demasiado exposto, não me sinto tão à vontade. Mas as luzes estavam no ponto, não eram nem muito claras, nem muito escuras, estava mesmo bom, e o público estava a puxar por todos os beatboxers, mas eu também estava a puxar pelo público e depois fui ganhando as batalhas até chegar à final, e no final quando anunciaram que tinha sido eu o vencedor e veio toda a gente para cima do palco para festejar, foi dos melhores momentos que eu tive, não só na carreira, mas também em toda a minha vida, porque senti que o esforço, o trabalho e a dedicação, de certa forma, estava... é o retorno. Sim, foi de certa estava lá forma o frutos. retorno. Tu tocaste num ponto muito interessante e que sem dúvida influencia imenso um artista, que é o seu público. Ou seja, muitas vezes, especialmente quando estamos a criar no momento, como é o caso, não significa que tudo o que tu estás a criar numa battle seja da origem, mas as combinações que tu fazes numa battle, muitas das vezes dependem do momento e de quem está à tua frente e de quem é a pessoa com quem vais competir. E aquilo que eu gostava de explorar e que acho que te influencia particularmente é a questão do público. É importante para ti sentir participação, sentir... Sim. O que é que achas que é essencial? Que transmissão é que achas que é essencial que o público tenha? Por exemplo, quando vais fazer um showcase para o pessoal que não está tanto dentro da cultura, tu sentes essa diferença? Sim. Isso. Sem margem para... O que é que define o teu público? Isso... É a participação ativa que eles têm durante a entrevista? Peço desculpa. É a participação ativa que eles têm durante a tua intervenção, o teu show? Ou seja, tu esperas que haja envolvimento? Acaba por ser um trabalho, é dos dois lados. Eu não posso esperar que o público interaja comigo ou que o público reaja sem eu puxar por eles também, ou sem fazer alguma coisa que vai impulsionar uma reação. Mas Que tipo de coisas é
é que tu fazes para impulsionar, de certa forma, reações? Isso depende do público. Se for público que esteja familiarizado com o beatbox, é tranquilo. Estou à vontade, posso fazer aquilo que eu quiser, porque, desde que saia bem e que seja uma coisa bem feita, como é óbvio. No caso do público em geral, já tenho de pegar tenho de ir por outros lados, ou fazer covers de músicas conhecidas, ou fazer sons que as pessoas não estejam habituadas a ouvir da boca das pessoas, como uma coisa que eu faço é o som dos passarinhos, que é... Pronto, Ok. e fazer pronto, todas essas coisas dos sonzinhos de covers de músicas conhecidas, normalmente para o público em geral acaba por ser melhor. Para o público do beatbox basta ser beatbox para eles pronto, reagirem e estarem a ouvir. Sim, e diz-me uma coisa, quando tu estás a tocar ou a produzir para um público com mais know-how, tu tens preocupações diferentes, não é? Em termos técnicos, Sim. O que é que te preocupa na construção de um beat? Pronto, é o tempo. Tem de decidir. É uma coisa que é muito fácil de, pronto, uma pessoa se enganar, de fugir ao tempo, de ter e procurar sempre fazer os sons o mais claro, com a maior claridade possível, ou seja, tem de ser limpo, tem de ser com os tempos certinhos e já tem de ter, tecnicamente, já tem de ser uma coisa mais avançada, já deve ser uma coisa mais avançada. O que é que significa para ti uma coisa mais avançada? É beatbox técnico, coisas mais rápidas, mais complexas, tempos diferentes com cor e que não entrem no geral. Sim. Não, por exemplo, pode-se fazer um 4x4, mas às vezes também puxa-se um bocado e faz um 7/8 que já é uma cadência diferente. E pronto, tecnicamente tem de ser uma coisa já bem mais complexa e mais... Nesta música, neste beat em concreto, queres explorar mais ou menos que técnicas é que utilizaste? Quais foram as tuas preocupações na construção deste beat? Pronto, a minha ideia era fazer uma coisa que tiver uma rotina que tivesse as duas vertentes, ou seja, que fosse uma coisa fácil de ouvir e que tivesse também alguma complexidade. Por isso é que pronto, tem um início, uma introdução, um build-up, tem um drop, depois tem o segundo drop que é já com outros sons e um bocado mais complexo, depois acalma, tem uns sons de beber e assim Ok. E depois tem outra vez o build-up, o drop e o segundo drop com os outros sons. Pronto, quis jogar um bocadinho para agradar aos dois lados, não só ao público do beatbox, mas também ao público em geral. Pronto, ter assim um equilíbrio entre essas duas partes. Ok. E em termos de dificuldades ou desafios em relação a este processo criativo, quais foram assim as tuas grandes dificuldades? Assim, a dificuldade maior foi de facto ter toda a liberdade para fazer o que eu bem entendesse. Ou seja, a liberdade total acabou por te trazer mais dificuldades do que esperado, não é? Sim. Okay. Foi só complicou aí e na parte depois eu tinha duas cervejas, eram duas cervejas, podia fazer 2 beats diferentes, fiz 2 beats diferentes, mas achei Uhum. melhor unir as duas
pronto, o que me inspirou de cada uma, ou a letra de cada uma delas, juntá-las no mesmo e fazer uma coisa mais coerente, mais coisa. E mais complexa também, porque o facto de juntares os dois beats acabou por tornar tudo muito mais complexo, no fundo, mais dinâmico, não é? O facto de tu teres sentido a necessidade de também introduzir outros sons, digamos assim, à base do beat, acabou por, apesar de complexificar, também acabou por enriquecer mais, se calhar, o processo. Isso sem dúvida. Ok. E em relação à execução técnica deste som, tu tiveste alguma dificuldade específica que queiras partilhar até para o pessoal que está a ver poder ter em atenção isso? Ou seja, em termos de expressão prática daquilo que tinhas idealizado, acontece tu teres ideias de sons que depois nem sempre consegues reproduzir à primeira? Sim, isso aconteceu porque há sons que eu gostaria de ter incorporado, mas como acaba por ser um jogo de respiração, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Há sons que, se eu for a fazer os sons para dentro todos, ou os sons para fora todos seguidos, ou muito seguidos, acabo por ficar sem ar e é uma coisa que eu evito ao máximo nas rotinas, que é ter de parar a meio, por exemplo, estar a fazer um som e ter de parar a meio para respirar, estar a fazer tipo e depois... Sim. Eu evito ao máximo isso e procuro sempre usar os sons que tenho, mas de forma que não tenha de fazer isso. Como é que isso se trabalha? Consegues-nos dar algumas dicas sobre isso? Como é que nós podemos trabalhar para conciliar o som que estamos a produzir, que tem uma cadência, que nos exige um ritmo, com a nossa respiração? Há formas de trabalhar isso? É praticando, mas é praticar, é testar, e uma coisa extremamente importante é treinar com um metrónomo, é ter um metrónomo a trabalhar e treinar por cima do metrónomo. Mas na questão da respiração já depende mesmo de cada um, porque o beatbox é uma arte muito própria, muito própria de cada um, embora se vá buscar sons aqui ou inspirar aqui ou ali, inspirar neste ou naquele beatbox. Acaba por ser uma arte muito própria e depende do corpo de cada um, depende de imensa coisa que é própria da pessoa. Claro. Ou seja, não existe uma receita. Uma receita, é mesmo prática e treino, porque as pessoas, o beatboxer tem de se conhecer a si próprio e através do beatbox conhecer as suas capacidades. Não digo limitações porque o beatbox acaba por ser algo que não tem limites, mas tem limites e não tem, mas as pessoas podem fazer os sons que quiserem, podem fazer tudo, mas sem os tempos e sem a respiração no ponto, as coisas acabam por, às vezes não resultar muito bem, porque se tiver de fazer um som e parar para respirar a meio, isso não funciona. Claro. Em relação à importância de receber feedback, seja da parte do público em geral, seja da parte das pessoas que estão à tua volta e de quem tu reconheces valor, tu consideras que isso é importante no teu processo criativo, na tua evolução? E se sim, de que forma, quais são as formas, quais são os canais que tu utilizas para, de alguma maneira, conseguires ir buscar esse feedback? Eu quando comecei a fazer beatbox, fazia sozinho. Ok. Para fazer sozinho nunca. Só quando comecei a conhecer, a ir a batalhas, a eventos e a conhecer outros beatboxers na internet, é que senti que evolui mais. Porque eu via vídeos no YouTube e isso tudo e ajudava-me imenso, mas a interação com outros beatboxers
ainda ajuda mais, porque o feedback de outros beatboxers acaba por ser extremamente importante. Mas porque se encontram pontos de vista diferentes, quais são os feedbacks que de facto te interessam? Acho que os feedbacks que interessam a toda a gente são os que são sinceros. Mas sim, é mesmo por aí. Por exemplo, se eu mostro um beat a alguém e eu pergunto, olha, o que é que achas disto? E a pessoa me diz, está muito fixe. Pronto, isso não, pronto, eu fico todo contente. Pronto, agora se a pessoa disser, olha, se não queres usar outro som, não queres, as sugestões acabam por ajudar, e isso aconteceu imenso comigo. Como é que vocês interagem? Ou seja, é fisicamente, por exemplo, é em battles, em jams que vocês têm? Como é que isso funciona? No que diz respeito à população de beatboxers, como é que vocês se reúnem? Eu posso dar o exemplo da Portugal Beatbox League. Pronto, que eu em conjunto com eu e outros beatboxers, não foi uma ideia apenas minha, eu com outros beatboxers portugueses, pronto, criámos essa organização com o intuito? Sim, com o objetivo de dinamizar o beatbox e de ajudar os beatboxers a crescer, de criar espaço para eles serem criativos e darem a conhecer a sua arte. Já fizemos os campeonatos nacionais, já fizemos 5 ou 6 eventos online, já fizemos uma série de coisas para potenciar a evolução do beatbox e dos beatboxers portugueses. Mas imagina, a Portugal Beatbox League acontece com alguma regularidade, sim, os eventos físicos, eu acredito que tenham a regularidade de um ano, sim, não é? Sim. Se não percebi. Pronto, mas os digitais acabam por reforçar um bocadinho essa proximidade, sim. Mas no dia-a-dia, que tipo de comunidades é que existem? Como é que as pessoas interagem, os artistas interagem entre eles? É online? Sim. Existem comunidades? Sim, temos um grupo de beatbox, que é o Beatbox Portugal, que é um grupo no WhatsApp. Ok. E o pessoal lá vamos falando sobre o que se passa na cena do beatbox internacional e pronto, e partilhando ideias, porque o WhatsApp lá muito rápido se manda um áudio e pronto, e existe partilha de ideias, de sugestões, de opiniões. E pronto, porque que era o que eu ia dizer, a Portugal Beatbox League ajuda a que as pessoas interajam, haja momentos de convívio entre a comunidade. E isso é muito positivo e é muito importante para os beatboxers. Acabamos por dar espaço para que isso aconteça, porque uma pessoa vai a um evento de beatbox, está com outros beatboxers, partilha ideias, partilha vídeos, partilha as opiniões e sai uma pessoa mais rica no que toca ao beatbox. No grupo já é mais uma coisa de dia a dia. Pronto, eu e pronto, muitas das vezes ultimamente dá-me um bocado mais desligado, mas estão lá a falar de tempos e tempos e a partilhar ideias, a mandar áudios. É de facto um espaço para puxar pelas pessoas e pelos beatboxers para evoluírem, para testarem coisas novas. Nós costumamos fazer no grupo também, nós os administradores, costumamos fazer, lançar desafios. Ok. Ou fazer, um bocadinho como o que eu tive com a cerveja. Nós colocamos desafios ou de responder a uma ronda de um beatboxer conhecido. Sim. Ou querer fazer um cover de uma música e pronto. E também já houve beatboxers que criaram rotinas especificamente para o desafio, mas depois que as guardam também para usar em batalhas ou em showcases. E acabamos um bocadinho acabamos por
estar a ajudar e a dinamizar o beatbox. No fundo, vocês quase que contribuem para a formação, ainda de forma informal, desta geração de beatboxers Sim. aqui em Portugal, não é? Através desses desafios, vocês sentem que estão a puxar o nível para cima, de alguma maneira, conseguem expressar essa evolução? Sim, sim. E sentes que o pessoal também da nova geração vem até vocês para, de alguma maneira, receber quase que uma mentoria, digamos assim? Sim, há casos disso. Pronto, lá está. Depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que não têm tanto à vontade, há outras que têm. Mas acaba por ser um bocado isso. Às vezes, por exemplo, um beatboxer que não é tão... que não seja tão conhecido, ou que não seja tão... pronto, que o nome dele não seja tão grande, por assim dizer, na comunidade, vai ter com aquele que foi campeão ou com aquele que ganhou aquela competição para perguntar: olha, o que é que achas disto? O que é que eu posso melhorar? Até eu próprio já fiz isso. E pronto, nós acabamos de certa forma por criar espaços diferentes para que o pessoal evolua, para que o beatbox ande para a frente, não só na cena do beatbox português e no beatbox internacional, mas também um bocado para o público em geral, porque o beatbox ainda existe muita... no underground. Exatamente, e o público em geral ainda tem muita ideia de que o beatbox é só fazer sonzinhos para a boca e que não tem ali e que não existe toda uma arte, todo um movimento e toda uma história por trás daquilo. Claro, e até toda uma capacidade de aproveitamento para a introdução em aparelhos comerciais, no fundo, sim, não é? Tu queres nos falar um bocadinho sobre isso, de exemplos de artistas como tu, ou até de produtos que já existam, de integração do beatbox com outras áreas? Ou com outras vertentes, digamos assim? O que me veio mais depressa à cabeça, pronto, foi um anúncio que ficou muito conhecido, que era um da Vodafone, que era com um rapaz a fazer beatbox, que era um francês, que é o José Pulpo. E pronto, esses anúncios, ou aqueles momentos de beatbox que até existem nos concursos de talentos na televisão, ajudam um bocado, mas não impulsionam o suficiente o movimento. Mas pronto, esse é um dos grandes exemplos do beatbox no meio comercial e para fazer publicidade. Claro, mas diz-me uma coisa, tu falaste de um artista francês Sim. que esteve a fazer essa participação. Em termos internacionais, tu achas que há uma grande diferença de níveis entre aquilo que é a evolução do beatbox em Portugal, na comunidade e lá fora? Sim. E achas que, de alguma forma, esta interação digital facilitou de alguma maneira a evolução? Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Facilita sem dúvida, porque nós a Portugal Beatbox League já fizemos dois eventos online internacionais. E os eventos internacionais, não só o pessoal português, mas o internacional, eles adoraram aquilo. Pois. Só porque é uma coisa diferente. E há muitas batalhas online que são internacionais e por aí fora, mas nós tivemos uma em que, por exemplo, fizemos um Seven to Smoke online para beatboxers portugueses só, e o vencedor passava automaticamente para o Seven to Smoke internacional que nós fizemos depois. Que incrível, muito fixe. E tivemos depois outro evento internacional, que foi o Portugal Beatbox League Worldwide, que aquilo foi de um nível, no chat do Discord eles estavam aquilo foi um evento
Com muita energia. Com muita energia. E pronto, apesar de não ser o físico, não estar ali, pronto, acaba por estar ali o público no chat e o chat está sempre a participação é mais internacional ou nacional? Isso já depende de quem é que passa nos wildcards, porque fazemos a seleção dos beatboxers é feita por wildcards. Eles concorrem e são escolhidos, pronto, e é escolhido um determinado número, eles passam e depois, pronto, tanto podem estar 2 ou 3 portugueses, como só estar um, e haver um de França, um de Irão. É mesmo, depende muito de quem passa. Ok, Paulo, para quem nos está a ver e quer saber, estar a par daquilo que se passa na comunidade, para além de se associar ao grupo de WhatsApp, sim, voltamos a repetir Beatbox Portugal, sim, e também estar a par das novidades da Portugal Beatbox League, que outras referências é que existem que tu queiras partilhar para o pessoal também estar atento e estar a par, digamos assim, do que se passa? Pronto, em relação ao beatbox nacional, já disseste tudo, mas na página de Instagram da Portugal Beatbox League está lá tudo, os eventos que nós promovemos, e também tem lá informação para aderir ao grupo de beatbox, ao grupo do WhatsApp. Na cena internacional, eu aconselho as páginas do YouTube da Swiss Beatbox, da Beatbox International e da Beatbox Battle Video. São as páginas do YouTube que eu aconselho. Também tem a página do YouTube da Portugal Beatbox League, que é lá que postamos os vídeos dos eventos. E pronto, é estar atento e ver quem tiver interesse e quem gostar. Acho que pronto, são as referências. Sim, pode começar por aí. Ok. Paulo, muito obrigada pela tua participação neste projeto, neste processo criativo. Foi um prazer ter-te cá. Agradecer apenas à letraria, à Cerveja Letra por nos ter proporcionado este momento, e também à Dance Planet e ao Raul Sousa Antiquários por também nos terem ajudado a fazer acontecer este momento. Espero encontrar-te em breve e obrigadíssima por estares aqui. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Bad ale. Bad ale. Pessoal, esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição e por ter com isso permitido a estes 5 artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.